Olá, gente do coração verde e amarelo. Estamos aqui com mais uma edição do Jornal Folha do Brasil. Importante, não esqueça de conferir se o seu sininho de notificação está ativado para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Aqui no canal Folha do Brasil você confere entrevistas em primeira mão com o presidente Jair Bolsonaro, transmissões ao vivo com qualidade, comentaristas e muitas novidades sempre. E contamos com seu apoio, com sua colaboração, sendo um membro do Folha do Brasil, clicando aí embaixo em Seja Membro. Além de conteúdos exclusivos e destaque nos comentários com nossos selos, você ajuda nosso jornalismo verdadeiro que luta contra essa imprensa marrom a continuar crescendo. Seu apoio é muito importante para nós. E vamos agora aos principais destaques da edição de hoje do Jornal Folha do Brasil. O presidente Bolsonaro comentou a fala de Paulo Guedes. Eu falo de AI-38. 38 é meu número. O ministro Paulo Guedes mencionou AI-5 ao afirmar que é uma insanidade que Lula peça a presença do povo em manifestações nas ruas e exemplifique os violentos atos que ocorrem no Chile. Presidente do governo, Paulo Guedes disse para não se assustar se alguém pedir AI-5. Eu falo de AI-38. Quer falar do AI-38? Fala agora contigo aqui. Quer o AI-38? Eu falo agora. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, já está em visita oficial ao estado do Amazonas. Em Manaus, na noite desta terça-feira, ele participa de culto geral de celebrações. O presidente foi convidado para participar porque o culto também será de gratidão a Deus pela vida do presidente Bolsonaro. E nesta quarta, dia 27, Bolsonaro participa da abertura da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, evento com a presença de mais de 40 indústrias e empresas que atuam no Amazonas. O evento tem o objetivo de mostrar o potencial sustentável do polo na geração de emprego e renda, assim como os impactos positivos dessas atividades para a preservação da floresta e geração de tributos para o Brasil. Na saída do Palácio Alvorada, hoje, o presidente falou sobre a ida ao Amazonas. Estaremos lá numa igreja hoje à noite, tem um culto. Também hoje visitaremos uma parte da Zona Franca de Manaus. Já está prosperando e muito o novo superintendente, o Alfredo Menezes, que é um coronel do Exército, por coincidência, né? Está fazendo um trabalho excepcional, está resgatando empregos. Vem gente do mundo todo não, basicamente da área asiática ali, né? Vão estar presentes hoje para conversar conosco. E isso é um sinal de prestígio do Brasil. Isso que é mais importante no meu entender. E corre à internet o depoimento de Luiz Inácio Lula da Silva, onde, pelas palavras utilizadas, dá para entender que ele afirma que o que está faltando no mundo não é dinheiro, não é produção. Segundo Lula, falta é canalice nas pessoas que governam o mundo. Ou seja, uma demonstração de que o problema não é falta de dinheiro, ou melhor, não é falta de produção, não é falta de conhecimento científico, o problema é falta de canalice das pessoas que governam o mundo. O problema é falta de canalice. O problema é falta de canalice das pessoas que governam o mundo. Para isso, diria alguém, ninguém precisa falar qualquer coisa, ninguém precisa falar mal, a verdade basta. Que situação, hein? A propósito, olha só essa informação. A Polícia Federal já efetivou as perícias nas mensagens de terceiros que o hacker Walter Delgatti enviou à deputada Manuela Dávila e confirmou que várias delas eram falsas. Vermelho sequestrou contas inativas do Telegram de alguns alvos e passou a fazer a simulação de diálogos, ou em outras palavras, fez diálogos inventados da forma que queria de qualquer parte. E depois apresentou isso como diálogos verdadeiros. Walter Delgatti, conhecido como Vermelho e que afirmou ter invadido o celular do ministro Sérgio Moro e de diversas autoridades, deve pegar mais de 70 anos de prisão pelos crimes de interceptação de comunicação e invasão de dispositivo de informática. E isso é muito sério.
O ministro Gilmar Mendes, que já se manifestou sobre os tais vazamentos, já deu inclusive a entender que seriam usados em suas análises da suspeição de Moro, no caso aí de Lula. Gilmar Mendes pode anular o julgamento de Lula, até possibilitando torná-lo ficha limpa, baseando sua análise em mentiras inventadas por hackers que deram um golpe na Manuela, no Glyn e em todos aqueles que acreditaram e, pior, que ainda acreditam. Diante disso e outros casos, seria um prêmio à atitude do Conselho Nacional do Ministério Público, que decidiu hoje punir o procurador da República, Deltan Dallagnol, com uma advertência por ter dito em entrevista que ministros do Supremo Tribunal Federal eram lenientes com a corrupção. Foi a primeira punição disciplinar da carreira de Dallagnol e, embora Dallagnol tenha dito isso no Twitter hoje, veja só o que ele disse: a advertência aplicada a mim pelo Conselho hoje por ter criticado decisões de ministros do Supremo, exercendo o direito à liberdade de expressão e crítica, não reflete o apreço que tenho pelas instituições. Minha manifestação decorre de um sistema de justiça que não funciona, em regra, contra poderosos. E é na omissão e no silêncio que a injustiça se fortalece. Dallagnol continua: o debate dos problemas de nosso sistema é essencial. Continuarei trabalhando para fazer a minha parte em reduzir a corrupção e a impunidade. Agradeço por todas as mensagens de apoio que estou recebendo. Significam muito para mim. Dallagnol, pode ficar tranquilo, hein? Não precisa pensar nada do STF. Basta continuar seu bom trabalho na Lava Jato, pois a maioria dos brasileiros já pensa bastante sobre o Supremo. Aliás, pensa o quê? Pensar o quê? E o tal de Glenn Greenwald foi lá fora fazer um desserviço contra o Brasil. Ontem não se sabe como, ele teve um espaço no New York Times onde propagou palavras como quis. Em um artigo escreveu: fui agredido ao vivo no ar. Este é o Brasil de Bolsonaro, em referência ao episódio com o jornalista Augusto Nunes. O texto é extenso, com pesadas críticas e calúnias culpando o governo e outros nomes como Olavo Carvalho e os filhos do presidente pelo tapa que levou. Em palavras disfarçadas, ele até relatou que antes de levar um tapa ou um para com isso, chamou ao vivo Augusto Nunes de covarde. O que Glenn não conta é que parte de suas publicações e mensagens hackeadas de autoridades respeitadas internacionalmente, como Sérgio Moro, elas são, na verdade, fajutas e inventadas pelo hacker. Ao que parece, é uma estratégia que está sendo amplamente usada e será amplamente usada pelas lideranças contrárias ao governo Bolsonaro. Tentar denegrir a imagem do Brasil lá fora para enfraquecer o governo aqui dentro. Diante disso, é plausível, sim, que o óleo no Nordeste, e que agora pode estar chegando inclusive às praias do Rio, possa ser um atentado ao meio ambiente de natureza política para manchar a imagem do Brasil no exterior e prejudicar Bolsonaro. E a Globo cancelou a tradicional festa de fim de ano, segundo o colunista Léo Dias, do UOL. Embora sem um comunicado oficial, os funcionários já saberiam que esse ano não terá comemoração para reduzir gastos. A Globo, que já teria demitido cerca de 100 pessoas neste mês de novembro de 2019, tem um processo de reestruturação e dizem que há ainda a previsão de 4.000 demissões. Enquanto Glenn, Paulo Coelho e outros fazem o possível para denegrir a imagem do Brasil lá fora, e é por isso que em muitos jornais mundo afora há tantas notícias ruins sobre o Brasil, o jornal britânico Financial Times defendeu ontem em editorial que o Brasil mantenha seu ritmo de reformas e previu que, se o país deixar a oportunidade passar agora, a janela para mudanças será fechada, talvez por anos, advertiu o jornal. Para o jornal, o Brasil está no caminho certo porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, segue um programa de reformas que está entre os mais ambiciosos dos mercados emergentes.
Agora veja esse vídeo publicado pela Secretaria de Comunicação do Governo e compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse é o nosso Brasil. Oficialmente, República Federativa do Brasil. É o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial. É o quinto mais populoso do mundo. Somos mais de 210 milhões de brasileiros. É o único país da América onde se fala majoritariamente a língua portuguesa e o maior país da língua portuguesa no planeta. Além de ser uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas, em decorrência da forte imigração oriunda de variados locais do mundo. Somos 5.570 municípios. Aliás, você está assistindo agora de qual cidade? Qual é a sua terra em nosso imenso Brasil? Temos um litoral de 7.491 quilômetros de extensão. O Brasil também é o lar de uma diversidade de animais selvagens, ecossistemas e de vastos recursos naturais em uma grande variedade de habitats protegidos. O PIB brasileiro é o 8º maior do mundo. O país é um dos principais celeiros do planeta, sendo o maior produtor de café dos últimos 150 anos. É classificado como uma economia de renda média alta pelo Banco Mundial e um país recentemente industrializado que detém a maior parcela de riqueza global da América Latina. Como potência regional e média, a nação tem reconhecimento e influência internacional, sendo que também é classificada como uma potência global emergente e como uma potência superpotência por vários analistas. Como vimos, há condições de fazer nosso Brasil maior e melhor para todos nós brasileiros. Mesmo com as adversidades, se colocarmos em ação a frase do presidente Jair Bolsonaro, será surpreendente o que essa nação terá de bom logo à frente. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fechamos mais uma edição, convidando você a ser o mais novo membro do Folha do Brasil, clicando aí embaixo em Seja Membro. Que Deus abençoe a você e a sua família e desejamos a todos sempre boas notícias, novas oportunidades, novas conquistas e novos motivos para sorrir. Até amanhã em mais uma edição do jornal Folha do Brasil. Compartilhe!